Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja a reinar em cada vida, cada coração. Glórias sejam dadas ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu de mais uma vez estarmos aqui, estarmos juntinhos para adorá-lo, para engrandecer o seu nome, falando um pouquinho e aprendendo um pouquinho da sua palavra. Eu convido a você nesse instante para curvar a sua cabeça. Nós estaremos orando ao nosso Deus, pedindo a Deus que direcione os nossos pensamentos, as nossas palavras, que Deus esteja no centro das nossas vidas, dos nossos corações, e que a única estrela a brilhar seja a estrela do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Soberano Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado a Deus seja o teu nome sobre toda a terra. Senhor, muito obrigada mesmo, Pai, pela oportunidade que Tu nos deste de estarmos aqui hoje, reunidos, ó Deus, em Teu nome. Nós louvamos a Ti, ó Pai, e nós te pedimos, ó Senhor, que Tu estejas, ó Pai, a usarmos, ó Deus, como instrumento nas Tuas santas mãos, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente, ó Deus, usada por Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos estar aprendendo da Tua palavra, aprendendo cada vez mais, ó Deus, de Ti. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. E nós te pedimos nesse instante, ó Deus, que Tu estejas, ó Pai, a sondar os corações, as mentes, ó Pai, das pessoas que aqui estão nos assistindo, ó Pai. Toma, Senhor, a cada um nas Tuas santas mãos. Supre-lhe, ó Pai, as suas necessidades, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, é o que nós te pedimos. Amém. Que Deus nos abençoe. Abençoe a você que está nos assistindo. E um beijo todo especial para a Igreja Batista Sinai de Almadina. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em especial nossa MCM, que é maravilhosa. Que Deus abençoe. Também a todas as mulheres grapionenses, Associação Batista Grapionense. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós falamos na semana passada que a Bíblia é repleta de histórias de mulheres, que trazem assim exemplos maravilhosos para as nossas vidas. Exemplos que nós podemos seguir e exemplos também que nós não devemos seguir. E hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante e tirar lições, extrair lições de uma mulher que a Bíblia não cita o nome, mas é uma mulher extremamente conhecida. Fruto também é uma história que é fruto de muitos livros, desenhos animados, filmes e tudo mais. Quem não conhece a história da mulher de Ló? Quem não conhece a história da mulher de Ló? Uma história extremamente conhecida e nós vamos tirar lições grandiosas para as nossas vidas. E o título da lição, do artigo de hoje, do estudo de hoje é: A vida é pequena demais para ser apenas pequena. Parece uma redundância, Esse artigo ele é escrito por pastor Marcelo Petrucci, da PIB de Mantena, em Minas Gerais. É um artigo da Visão Missionária do segundo trimestre de agora 2020, que é a revista que nós estamos estudando. Muito interessante, página 59, se você tiver com a revista, pode estar abrindo sua revista e acompanhando. Se não tiver, nós estamos com os slides aqui, nós fizemos um pequeno resumo do artigo, nós vamos estar apresentando. A vida é pequena demais para ser apenas pequena. A Bíblia nos diz em Gênesis, querido, capítulo 19, a história começa desde do versículo 1, mas nós estaremos lendo do versículo 14 até o versículo 29, salteando alguns versículos para a leitura não ficar extensa. A Bíblia nos diz assim: Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tirando-no
e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: ora não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que, porventura, não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixa-me escapar para lá, não é pequena? Para que a minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para lá, ou para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, e do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Muitas vezes, esse texto aqui é bem conhecido, como nós falamos, é um texto de tema de filme, desenho animado e tudo mais. É um texto extremamente conhecido. E muitas vezes, queridos, muitas vezes nós criticamos a mulher de Ló. Muitas vezes nós criticamos a mulher de Ló por olhar para trás. Mas eu queria que você parasse um pouquinho, que você refletisse agora nesse instante. Quantas vezes em nossas vidas nós não temos nos demorado a atender ao chamado de Deus? Quantas vezes em nossas vidas Deus está falando aos nossos corações, está nos chamando, está nos dando uma ordem para seguirmos em frente e nós simplesmente paramos e nos demoramos? Quantas vezes, pare um pouquinho para pensar, quantas vezes o próprio Deus não colocou anjos, como colocou ali na vida de Ló? Anjos que chegaram para você e disseram assim: sai desse lugar, olha, sai dessa situação, Deus não te quer assim, isso não é para você. Quantas vezes Deus não colocou pessoas na sua vida que estavam tomando você pela mão, que tomaram você pela mão e conseguiram tirar você do lugar de destruição, porque você se demorava naquele lugar. Deus havia convidado, Deus havia dado uma ordem, Deus havia instruído, mas você se demorava. Nós vamos ver, queridos, que a Bíblia nos traz esse relato aqui e nos diz que Deus iria destruir. A Bíblia nos diz que o pecado de Sodoma e Gomorra chegou aos olhos do Senhor, né? Chegou até os céus, e Deus estava insatisfeito com aquela terra. E Deus ia destruir aquela terra, e Abraão clama ao Senhor: olha, Deus, se houver ali 50 justos, o Senhor vai destruir? Deus, não. Se houver 50 justos, não. E aí foi até chegar a 10. E Deus disse: olha, não, por amor eu não vou destruir, né? Por amor aos 10 eu não vou destruir a cidade. Mas, queridos, não tinha. Mas por amor a Abraão, Deus tirou o seu sobrinho dali, tirou a Ló.
E Deus enviou anjos para que estivessem falando a Ló. E Ló vai, Ló informa aos seus genros, aos homens que iam casar com as suas filhas. Foi tido até por zombador, né? Foi tido como louco. Mas Ló persistiu. Mas a Bíblia nos diz que Ló se demorava. Mas ela não nos informa o porquê da demora de Ló de sair da cidade. Talvez estivesse arrumando a bagagem, né? Colocando ali na trouxa, que na época não havia mala como nos nossos dias, né? Nem sacolas. Então provavelmente ele estava ali dobrando as peças de roupa, as mantas, o que iria levar, pegando algo para levar consigo. E o anjo precisou tomar-lhe pelas mãos. Não só a ele, mas a Bíblia nos diz que não só Ló se demorava, mas toda a família de Ló. E a Bíblia é bem clara que Deus diz que, ao dizer que o anjo tomou Ló pela mão, tomou também a sua esposa pela mão e tomou as suas 2 filhas pela mão. Não houve exceção. Deus tomou a todos daquela família. Tomou a todos pelas mãos. Então, quantas vezes Deus não nos convida, Deus não nos pede para sairmos do estado em que nós estamos e nós simplesmente nos demoramos a sair, nos demoramos a atender ao chamado de Deus. E Deus coloca anjos a nos auxiliar, Deus nos coloca pessoas, muitas vezes das quais nem conhecemos, mas também Deus coloca pessoas as quais conhecemos. Deus coloca amigos à nossa volta, Deus coloca conhecidos para estar nos auxiliando a sairmos da situação em que nós nos encontramos, a sairmos do local de destruição. E muitas vezes é preciso que essas pessoas nos peguem nossas mãos como criança e nos conduza ao caminho em que devemos ir, ao caminho em que devemos trilhar. Mas mesmo assim, com todo o cuidado, com todo o carinho dos anjos que Deus coloca às nossas voltas, com todo o cuidado, com todo o amor que os anjos tiveram ali ao retirar a família de Ló daquela cidade, tomando todos pela mão, tomando a sua esposa, tomando as suas filhas, tomando o próprio Ló. A Bíblia nos relata que a mulher de Ló olhou para trás. Quantas vezes nós não olhamos para trás? Quantas vezes nós não estamos no local de destruição, não estamos nos autodestruindo, as pessoas nos tiram, nos convidam, pegam pelas nossas mãos, nos tiram do poço e aí nós olhamos para trás, sem conseguir nos desligarmos do passado. E nós ficamos como a mulher de Ló, petrificados, sem conseguir nem seguir em frente, nem retornar ao passado. Eu queria, meu querido, minha querida, que você parasse nesse instante e você se recordasse de algo, de algum momento difícil em sua vida, de alguma área da sua vida que foi complicado seguir em frente. Você se recorda de um momento assim? Porque todos nós passamos por momentos difíceis. A Bíblia nos diz que no mundo nós teremos aflições. Então todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por áreas em nossas vidas que precisam ser restauradas. E muitas vezes nós passamos por momentos em que nós, diante da nossa tristeza, diante do nosso apego ao passado, nós não conseguimos seguir em frente. Você se recorda de algum momento assim? Então, o pastor Marcelo Petrucci, ele fala que a vida é pequena demais para ser apenas pequena. Parece redundância, como eu falei, mas é verdade. Muitas vezes, por mais que nós vivamos, por mais que nós conheçamos pessoas, por mais que tenhamos
amigos, por mais tempo que nós passemos aqui na terra, se 100, se 101 anos, se 110, 120 anos, nós vamos ter sempre coisas para fazer. Mas a Bíblia nos diz que a nossa vida, ela é como um vapor, que está aqui agora e daqui a pouco desvanece. Então, por mais que nós vivamos, a nossa vida aqui na terra, ela é muito curta. Porém, existem pessoas que têm a capacidade de encurtar mais ainda essa vida. Pessoas que ficam presas no passado e com isso perdem a oportunidade de viver o novo. Pessoas que se apegam tanto ao passado que esquecem de viver o presente e planejar o futuro. O autor, pastor Marcelo, nos traz uma ilustração que eu achei interessantíssima e ao mesmo tempo procurar compreender como essa moça chegou a esse estado, né? E aí ele trouxe a ilustração de um artigo, uma história verídica, não é fictícia, de que no ano de 2018, há 2 anos atrás, né? Há 2 anos atrás, em 2018, foi publicada nos importantes jornais da Inglaterra a história de uma jovem que sofria desse mal. Uma jovem que se apegou tanto ao passado, que perdeu a chance de viver o presente e de viver o novo de Deus. Essa jovem, ela tem 32 anos, o artigo citou aqui o nome dela, mas eu não quis citá-lo. Ela tem 32 anos. E o pastor nos diz que desde os 18 anos de idade, essa jovem não corta o cabelo. Ela tem 14 anos sem encostar uma tesoura no cabelo. Mas, há mais ou menos 20 anos, ela não lava o cabelo. Não é só cortar, ela não lava o cabelo. E aí eu falei assim, nossa, como que a pessoa consegue viver tantos anos, né? 14 anos sem encostar em uma tesoura. Até que tem pessoas que não cortam, fazem votos, não cortam o cabelo, isso é normal. Mas eu imaginei a situação dessa mulher há 20 anos sem lavar os cabelos. Você se atentou para isso? Há 20 anos sem deixar a água encostar nos cabelos? E eu fiquei assim, boquiaberta. Mas o interessante dessa história, que é verídica, o mais impactante não é isso. O mais impactante é o porquê, o motivo, a motivação daquela mulher que levou aquela mulher a ficar tantos anos sem cortar os cabelos e lavar os seus cabelos. Qual foi o motivo que a levou a agir dessa forma? E aí a gente vai ver, queridos, que o motivo, ele é banal. O motivo que levou a mulher a agir foi um motivo banal, um motivo simples. Ela simplesmente se encantou. O malzinho tá indo. Ela simplesmente se encantou com a história de um personagem muito conhecido, um personagem da Disney muito conhecido. E ela se encantou desde os 6 anos de idade com esse personagem. Ela se encantou com a Rapunzel. Personagem extremamente conhecido. Quem nunca assistiu um desenho ou um filme de Rapunzel que fala, olha, Rapunzel, jogue suas tranças, né? E aí o príncipe pede a ela e ela joga as tranças, o cabelo ali grande. E essa mulher, desde os 6 anos de idade, aos 6 anos de idade, quando ela assistiu a esse filme, ela simplesmente ficou fixada no personagem da Rapunzel. Mas ela fixou de tal forma, ela ficou tão apegada a esse personagem, que ela deixou de viver. Então, aos 18 anos, isso chegou ao extremo, ao ponto de que, aos 18 anos de idade, quando ela já estava de maior, né, por assim dizer,
porque já estava saindo da adolescência, já apta a tomar suas decisões, ela resolveu parar de cortar o cabelo e parar de lavar os cabelos. Ela ficou presa na história de Rapunzel. Ela ficou presa no personagem de Rapunzel. Qual tem sido a nossa experiência? O que marcou as nossas vidas? O que nos motiva a estarmos no estado que nós estamos agora? O que te motiva, né? O que te fez ficar preso no passado e não conseguir seguir em frente? O que tem te mantido preso no passado? Queria que você parasse um pouquinho, que você refletisse sobre isso. E, queridos, a Bíblia nos convida a nos libertarmos das coisas do passado, a nos libertarmos das coisas que nos aprisionam. Paulo nos diz que nós somos livres, nós somos libertos por Cristo Jesus e através do sangue de Jesus. E em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo nos dá um exemplo de como seguir em frente. Ele diz: olha, irmãos, eu não julgo que tenha alcançado isso, não julgo que tenham, mas eu não me apego ao passado, eu não me apego às coisas que passaram, eu não me apego ao meu estado passado, mas o que eu faço é me esquecer das coisas que ficaram para trás, porque hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu tenho uma outra oportunidade de vida. Então eu deixo as coisas que ficaram para trás e eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é a vida eterna. Então Paulo nos dá um exemplo de como seguir em frente. Queridos, Paulo teve N motivos para se prender ao passado. Paulo teve N motivos para ter uma depressão, se sentir perseguido, porque ele era realmente perseguido. E muitas vezes perseguidos por aqueles aos quais se diziam cristãos, pelos próprios judeus. Mas Paulo diz que ele prossegue, ele deixa as coisas que ficaram para trás, ele prossegue para frente, ele prossegue para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Que possamos fazer a mesma coisa, que possamos seguir em frente, não nos apegarmos ao passado, não nos apegarmos às coisas que nos aprisionam. O problema da mulher de Ló é que ela ficou pesarosa em deixar a sua terra. Ela ficou presa a uma história que definitivamente deveria ter superado. E ela não fez. Então, como ela não superou essa história, ela perdeu a chance de viver coisas novas debaixo da bênção de Deus. O descontentamento de Deus com aquele povo foi grande, ao ponto de Deus destruir aquelas cidades. Nós vamos ver que não é fácil se desapegar das suas raízes, não é fácil deixar para trás, né? Não é fácil, mas é possível. E a gente vai ver, queridos, que Deus teve todo o cuidado de pedir que os anjos estivessem ali pegando a Ló, pegando a sua esposa, pegando as suas filhas pela mão, né? E tirando daquela cidade. Mas o problema daquela mulher é que mesmo diante de todo o cuidado de Deus, mesmo diante de todo o carinho que Deus teve em salvar-lhe a vida, aquela mulher ficou pesarosa. Deus havia dado uma ordem.
Os anjos haviam dito, olha, vão para o monte e a gente vai ver isso, a gente fica para uma outra oportunidade, se assim surgir, que os anjos pedem a Ló que vá para o monte. A vontade de Deus era colocar Ló e sua família em lugares altos, longe da destruição, longe das perseguições e perto do Senhor, perto da bênção de Deus. Mas aí a gente vai ver que Ló, ele diz assim, não, meu Senhor, eu achei graça aos seus olhos, eu achei graça a Deus, diante de Deus, mas olha às vezes a falta de fé, e muitas vezes nós ficamos assim. Deus quer nos levar a lugares altos, Deus quer nos dar bênçãos extraordinárias e nós nos limitamos ou limitamos a bênção de Deus. Então o que foi que Ló fez? Ló disse, não, me deixa naquela cidade ali, ela é pequena, né? Era uma cidade, a cidade de Zoar, ficava ali próximo a Sodoma e Gomorra, dentre as 5 cidades que seriam destruídas por Deus. Mas Ló disse, não, eu não vou ter tempo de chegar ali. Mas a gente vai ver, queridos, que o anjo do Senhor diz para Ló que Deus não destruiria a cidade enquanto ele estivesse ali. E Deus só destruiu a cidade quando Ló estava salvo, guardado. Então, muitas vezes, Deus faz isso conosco. Nós limitamos o agir de Deus em nossas vidas ou fazemos como a mulher de Ló. Ficamos pesarosos. Começamos a fazer como o povo de Deus quando saiu do Egito, lembrando das comidas do Egito, alho e trigo. Se esquecendo das horas e horas que passaram na escravidão, da humilhação, das dificuldades que enfrentaram a estar ali, mas durante a caminhada para a Canaã celestial, para a terra que manava leite e mel, o povo de Deus olha para trás e se recorda das coisas do Egito, das comidas do Egito. E a mulher de Ló ficou pesarosa. A Bíblia nos diz que a mulher de Ló ficou tentada a retornar à sua terra. Ela ficou presa em uma história que definitivamente ela deveria ter superado. Qual a história que tem te aprisionado? Que tem aprisionado os seus pensamentos, que tem aprisionado o seu coração de tal forma que você tem perdido a chance de viver coisas novas debaixo da bênção de Deus. O que é que tem te aprisionado? Não é fácil deixar o passado, né? Não é fácil deixar para trás, mas é possível. Então, caso não queira apequenar sua vida, não tenha medo de fazer as mudanças necessárias à sua existência. A manutenção da vida depende de mudanças. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de transformar a sua vida para melhor. Não tenha medo de atender uma ordem, um chamado de Deus, uma convocação de Deus. Deus, ele tem sempre o melhor para nós. Deus, ele tem sempre o melhor para mim e para você. Então, naquele momento da saída de Ló e sua família, foram necessárias mudanças. Ló precisou deixar, queridos, a sua região que ele conhecia. Ló precisou deixar os seus bens. Ele precisou deixar o clima que ele conhecia. Ele precisou deixar os amigos, os genros, os seus genros. Ele precisou deixar tudo que representava o passado para seguir para uma nova terra. Por mais dolorosas que sejam as mudanças,
se nós quisermos construir uma história de vitória, nós precisamos ter coragem de fazer as mudanças necessárias. Quando tal necessidade se impuser na sua vida, não tenha medo de fazer as mudanças. Não tenha medo de seguir em frente. É difícil, mas possível. É difícil, mas é necessário a nossa existência. Mudanças é necessário. Que exemplo maior nós temos aqui? Que exemplo maior do que este que nós temos, que nós estamos vivenciando agora? Em que deixamos de cultuar nas igrejas e para não deixarmos de cultuar a Deus em coinonia com os nossos irmãos, estamos cultuando de forma online. Uma mudança brusca, uma ruptura no nosso paradigma de culto muito grande. Mas foi necessário a subsistência da igreja do Senhor. Foi necessário a nossa subsistência como igreja, nos adaptarmos, mudarmos. A mudança é necessária. É dolorosa, né, pastor Robson? Dá trabalho, até chegarmos aqui, muitas coisas passamos, muitas dificuldades enfrentamos para conseguirmos produzir esse vídeo aqui de qualidade que chegasse até você. Porque Deus, quando quer um trabalho, Ele quer que façamos com excelência. A Bíblia nos diz: tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, é necessário. Então, caso você não queira pequenar a sua vida, caso você não queira tornar a sua vida pequena, mesquinha, não tenha medo de fazer as mudanças necessárias. A manutenção da vida depende de mudanças. E a gente vai ver que o anjo disse para Ló: olha, apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado, ou enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Zoar significa, em hebraico, pequeno, insignificante. Esse é o significado da cidade de Zoar, né? Porque Ló falou assim: não é pequeno aquele lugar, ali não é pequeno, não é insignificante, deixa eu ir para ali, né? Então, muitas vezes nós, como nós falamos, limitamos o agir de Deus. Deus quis colocar Ló no monte, mas ele preferiu um local pequeno. Deus te quer colocar em lugares altos. Deus quer te dar uma vitória tremenda. Deus tem planos maravilhosos para a minha vida e para a sua vida. Então, meu querido, minha querida, não limite o agir de Deus. Não impeça o agir de Deus na sua vida. Não impeça a vitória que Deus quer te dar. Não olhe para trás, não se apegue ao passado. Então, o interessante, queridos, é que o anjo falou para Ló o seguinte: olha, apressa-te, sai logo daqui. E como nós falamos, Deus faz isso com as nossas vidas muitas vezes, de sai daí. Deus falou para Elias: Elias, sai da caverna. Vem para fora. Muitas vezes nós estamos escondidos nas cavernas dos nossos pensamentos. Quantas pessoas não entram em depressão? Quantas pessoas não deixam que o sentimento de perda a aprisione de tal forma que ela fica sem conseguir ir para frente ou para trás? Então o anjo disse assim: apressa-te, porque nada poderei fazer enquanto ali não tiveres chegado. Você se assentou para isso? Que Deus nos dá o livre-arbítrio e que muitas vezes nós limitamos o agir de Deus, mas Deus diz: olha, eu não posso atentar, fazer a minha vontade, e essa vontade de Deus, essa vontade de Deus eu não poderei nada fazer
Esse fazer, nada fazer, não significa só destruir a cidade. Mas Deus estava dizendo o seguinte, essa palavra significava o seguinte, se aplicava tanto à destruição de Sodoma e Gomorra, quanto à vitória, quanto à preservação de Ló, e da vida de Ló e de sua família. Deus disse, olha, eu não tenho como preservar a tua vida se você não se apressar em sair. Eu também não tenho como destruir essa cidade se você permanecer nela. O meu agir depende de você. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E Deus faz coisas extraordinárias. Deus faz coisas tremendas, as quais eu e você não pode fazer. Mas aquilo que eu e você pode fazer, Deus não faz. Ele ajuda, ele mandou os anjos a avisar Ló e a sua família. Ele pediu que os anjos estivessem conduzindo a Ló e a sua família pelas mãos, tirando daquele local de destruição. Mas a preservação da vida deles dependia unicamente deles. Então, Ló e as suas 2 filhas foram salvos, tiveram suas vidas preservadas. A sua mulher, ela optou por retornar, ela optou por olhar para trás, por se lembrar do passado e se apegar a ele. Deus quer fazer coisa extraordinária na sua vida, meu querido, minha querida. Agora depende de você. Entenda a incompatibilidade entre uma vida equilibrada e o peso dos problemas mal resolvidos. É incompatível. Não tem compatibilidade uma vida equilibrada e problemas mal resolvidos. Um irá pesar mais que o outro. Para que tenhamos uma vida equilibrada, nós precisamos resolver alguns problemas. Nós precisamos resolver as coisas que surgem em nossas vidas. Porque todos nós passamos por dificuldades, como nós falamos, todos nós passamos por problemas, mas problemas mal resolvidos nos impedem de seguir em frente. Muita gente não consegue seguir em frente porque não superou o que ficou para trás. E muitas vezes é um divórcio, um casamento que não deu certo, muitas vezes um noivado, um namoro que não deu certo, um emprego que você perdeu, uma ofensa que você sofreu em algum momento, um irmão, um amigo, um chefe, alguém ofendeu a você e você ficou tão aprisionado naquela ofensa que não consegue mais sair, estagnou. Uma enfermidade que surge e te aprisionou de tal forma que você simplesmente parou, estagnou a sua vida. O fim de uma amizade, alguém que você gostava muito e de repente houve uma ruptura nessa amizade, ou de repente uma perda, esse amigo se foi e isso te aprisionou. Então muita gente não consegue seguir em frente porque não superou o que ficou para trás. É incompatível uma vida equilibrada com o peso de problemas mal resolvidos. Que Deus fale ao seu coração, que você faça como Paulo, olha, eu deixei as coisas para trás e eu estou prosseguindo para o alvo que é Cristo. Eu vou olhar para frente, eu vou seguir em frente, eu vou resolver os problemas que surgem. Nós precisamos resolvê-los. Pedir a direção de Deus, a sabedoria de Deus. Não é porque o médico te diagnosticou com uma doença incurável que a sua vida acabou.
Quem dá a última palavra na sua vida e na minha vida é Deus. Não é porque você perdeu um emprego de anos que a sua vida acabou. Quem dá a última palavra é Deus. Não é porque seu casamento acabou, a amizade acabou, ou alguém que você ama faleceu, que a sua vida acabou. Não. Quem dá a última palavra na sua vida é Deus. E Deus te convida nesta noite, meu querido, minha querida, a seguir em frente. Deus te convida a fazer como Paulo, a deixar as coisas para trás. Olha, o que ficou no passado, ficou. Eu agora prossigo para o alvo, que é o Senhor Jesus. Então, para você guardar no coração, não deixe que os desafios do caminho impeçam você a seguir adiante. Lembra da ilustração que nós falamos, que Paulo falou e nós estudamos na escola bíblica? Olha, quem foi que parou a corrida? Vocês estavam correndo bem. E quem foi que parou? Por que vocês pararam a corrida? Então, muitas vezes nós encontramos obstáculos em nossas vidas e achamos que esses obstáculos são intransponíveis. Mas com Jesus no barco, tudo vai bem. Com Jesus no centro das nossas vidas, tudo vai bem. Então, não permita, meu querido, minha querida, que os desafios do caminho impeçam você seguir adiante. Para vencer, é necessário olhar para frente, com coragem de enfrentar os desafios. São eles os desafios que surgem, mas para seguir em frente, é necessário ter coragem, ousadia para enfrentar os desafios. Permanecemos em pé por mais tempo quando nós estamos andando. E isso é muito interessante. Quando você está andando, você anda 1 hora, 2, 3, se for olhando de loja em loja, então eu lembro uma vez que lá em Itabuna eu estava andando na Cinquentenária com um gatinho. Nós íamos comprar um sapato. Imagine, mulher indo comprar sapato. E nós íamos comprar um sapato, não lembro para que era, se era para a consagração dele ou se foi para a formatura de uma das meninas. Eu sei que nós íamos comprar um sapato para mim e outro para ele. Nossa, gente, a gente andou. Nós andamos de tal forma naquela Cinquentenária de Itabuna que o pé do gatinho ficou inchado e ele não aguentava mais, lembra, pastor? Ele disse, eu não aguento mais andar. E aí entrou na loja, sentou e perdeu a paciência. Disse, não aguento mais. A Paula, você escolhe logo o seu sapato. Porque mulher é assim, né? Coloca no pé, tá apertado, tá folgado. Ah, esse não gostei, pega esse e aí vai. E aconteceu isso. Mas nós conseguimos andar o dia quase todo. Andando para cima e para baixo, para lá e para cá. Entrando de loja em loja, comprando o que a gente queria. Então, quando nós estamos andando, nós ficamos mais tempo de pé. Mas quando nós estamos parados, nós nos cansamos com facilidade e podemos cair. Dá logo uma cãibra nas pernas. Você já faz um teste aí. Faça um teste. Não sei se você já teve a oportunidade de ficar em uma fila de banco ou em uma outra fila o dia inteiro em pé. É cansativo. A primeira coisa que você faz é se escorar em algum lugar e bota um pé, e bota outro pé, né? Mexe para um lado, mexe para o outro, até que você senta. Às vezes acontece isso, mas quando nós estamos andando, nós temos a probabilidade de ficarmos mais tempo em pé. Então não pare. Por mais que sejam os problemas, por mais que surjam as dificuldades, por mais que venham empecilhos e obstáculos na sua vida, não pare. Siga em frente. Continue andando, continue caminhando na sua jornada. Faça como Paulo, deixe as coisas para trás e prossiga para o alvo, que é Jesus. Então, pare de fugir dos desafios do caminho.
Uma vida equilibrada é incompatível com problemas mal resolvidos. Então pare de fugir dos desafios do caminho. Enfrente-os com coragem. Se você quiser viver grandes coisas, se você quiser viver o novo de Deus. Não queira, queridos, estabelecer uma aliança parcial com Deus. Nós vamos ver que a mulher de Ló, ela quis estabelecer uma aliança parcial com Deus. Ao mesmo tempo em que estava seguindo pelo caminho, o seu coração continuava na cidade. Nós não podemos servir a dois senhores. É isso que a Bíblia diz. Eu não posso servir a Deus e a Mamon. Eu não posso servir a Deus e a outros deuses. Deus requer exclusividade. Não queira estabelecer com Deus uma aliança parcial. Um crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não queira estabelecer uma aliança parcial com Deus. Ou o crente girafa, né? O corpo na igreja e a cabeça lá fora no mundo. Enterrado no pecado. Enterrado no pecado, exatamente. Não queira, queridos, não queira estabelecer uma aliança parcial com Deus, viver uma vida de aparência, porque Deus, ele sonda os nossos corações, e nós vamos ver que a maior lição do texto que nós estamos estudando é, sem dúvida, o perigo da parcialidade. O maior erro da mulher de Ló foi andar para frente, olhando para trás. Como é que você tem andado? Como você tem seguido ao Senhor Jesus? Tem feito como Paulo, deixando de lado as coisas que ficaram para trás? Eu prossigo para o alvo? Ou você tem caminhado, trilhado pelos caminhos do Senhor? Mas, como o pastor Robson falou, crente girafa, corpo na igreja e a cabeça no pecado, a cabeça enterrada no pecado. Então, a mulher de Ló, o maior erro da mulher de Ló foi andar para frente, olhando para trás. E é exatamente isso que acontece quando nós tentamos servir a Deus e continuar vivendo uma vida de pecado. Deus exige exclusividade. Tentar adotar uma postura política entre os planos de Deus e os planos do mundo vão te levar ao fracasso. Vão te levar à perdição. Então, meu querido, minha querida, tenha coragem de abandonar aquilo na sua vida que desagrada a Deus. Deixe para trás. Deixe toda a bagagem de pecado. Deixe para trás. Prossiga para o alvo, que é Cristo Jesus. A Bíblia nos diz em Deuteronômio 30, 19, e o capítulo 12, o versículo do 12 em diante, vai falando também, e Deus vai apresentando, né? E aqui no versículo 19 ele diz o seguinte: olha, os céus e a terra eu tomo por testemunha hoje contra vós, de que eu tenho posto diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deus nos diz, olha, nos versículos anteriores, Deus fala assim: olha, eu apresento para vocês a vida e a morte. Escolhe um dos dois. Não tem como você escolher os dois. Nós falamos que Deus requer exclusividade. Não tem como você servir a Deus e continuar com práticas pecaminosas. Deus requer exclusividade, santidade. Deus requer uma vida de integridade diante dele. Deus não aceita, queridos, acordos parciais.
Para Deus é sim, sim ou não, não. Então Deus, a Bíblia nos diz em Deuteronômio o seguinte: olha, diante de vocês está os céus e a terra. E esses céus e a terra eu tomo por testemunha que eu apresentei para vocês. Eu tenho posto diante de vocês a vida e a morte. Duas opções: a maldição e a bênção. Escolhe, pois, a vida para que vocês vivam. Para não só que você viva, mas tu e a tua descendência. Deus deu a Ló e a sua família a bênção e a maldição. Deus deu a escolha da vida e Deus deu a escolha da morte. O plano de Deus era salvar toda a família. Mas a mulher de Ló se apegou ao passado e ficou na maldição. Então, não se apegue ao passado, mas ao futuro, né? É no futuro que está a glória de Deus. É no futuro que está o que Deus tem reservado para você. Então creia que o melhor de Deus está por vir. Não se apegue às coisas passadas. Não se apegue ao passado. Não se apegue às perdas passadas. Não se apegue às palavras de ofensa nas quais você sofreu. Mas creia que o melhor de Deus está por vir. Porque Deus quer o melhor para a minha vida e para a sua vida. Então olhe para frente, deixe que Deus guiá-lo em todas as circunstâncias e deixe Deus te conduzir para longe da destruição. Que Deus nos abençoe. A você o nosso muito obrigada. Nós esperamos em Deus que esse estudo tenha sido benéfico para a sua vida, edificante para a sua vida. Nosso muito obrigada mesmo. Eu peço a você que compartilhe. Nós temos compartilhado muitas coisas que muitas vezes não agradam ao Senhor. E você tem a oportunidade de ser um canal de Deus, um instrumento de Deus para abençoar vidas. Então compartilhe com quem você conhece, com quem você não conhece. Mas compartilhe o link desse estudo. Deus quer falar. E muitas vezes quer colocar você como anjo a tirar alguém do caminho da destruição. Então, que Deus nos abençoe. O nosso muito obrigada. Dizer para você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva nos Batistas de Almadina, né? Batistas de Almadina, nós não estamos ganhando nada, não. Sabe o que nós ganhamos? Nós ganhamos a oportunidade de sermos instrumentos de Deus para a transformação de vidas. E eu convido a você a se unir a nós nesse propósito. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal Batistas de Almadina. Se você ainda não é amigo dos Batistas de Almadina no Facebook, solicite sua amizade, tá? Então, e seja um instrumento de Deus para compartilhar a sua palavra. O Paulo, só lembrando amanhã, Sim. às 9, né? Às 9 da manhã, teremos a Escola Bíblica Dominical. E logo mais à noite, teremos uma palavra do coração de Deus para abençoar as nossas vidas. E é muito importante, né? Que reunamos as nossas famílias. Esse é um tempo em que Deus está no controle. Não pensem vocês que Deus se perdeu na história, não. Nada pega Deus de surpresa. É verdade. Então, esse é o tempo que Deus escolheu para que abençoássemos as nossas famílias, as famílias da nossa cidade, do nosso estado, da nossa Bahia, as famílias da terra. Aproveite esse tempo, porque Deus também está reinando nesta ocasião. Então, amanhã, às 9, Escola Bíblica, e à noite, a mensagem da Palavra de Deus. E terça e quinta, né? Às 20 horas. De oração. Culto para online pedidos para e oração. oração. Online, Então, via, liga, você via faz seu Rede pedido. Sinai, Facebook Batistas de Almadina. Você liga, faz seu pedido e a gente ora em nome de Jesus. E qual é o telefone? É o 739-8194-1771. Então dá uma ligadinha, faz seu pedido de oração.
Quer mandar mensagem, seu pedido pelo Zap, o telefone é Zap, manda seu pedido pelo Zap ou faz seu pedido no Facebook e nós estaremos orando para você. Com você e por sua família, por nossa comunidade. Vamos continuar orando, porque juntos nós somos mais fortes. Lembrar que amanhã, a lição da Escola Bíblica, nós vamos começar a estudar a carta de Paulo aos Efésios, tá? A igreja ali em Éfeso. E nós convidamos a você para ler o capítulo 1 deste livro. Deus nos abençoe e continuemos orando, porque juntos nós somos mais fortes.